E aí galera, voltei! Professor André Aço na área para mais uma aula de física, a matéria mais legal de todas. Não, fala a verdade, física é muito show. Povo, a gente vai continuar falando sobre os princípios da eletrodinâmica, tá? A gente fez exercício sobre isso, eu passei aquele gráfico massa para você perceber como que interpreta um gráfico. Não tem nenhum exercício no teu livro que tenha uma visão desse estilo, porém é muito importante saber para todos os conteúdos da física. Então eu tirei um tempinho pra gente ver esse negócio de interpretação de gráfico, show? E agora eu vou continuar falando sobre corrente elétrica, mais especificamente, ó, só dar uma revisãozinha aqui rapidão. Corrente elétrica é movimento de cargas, né, para um mesmo sentido. Pode ter corrente alternada ou corrente contínua, lembre-se disso. Tem que ter uma diferença de potencial, tem que ter um condutor para as correntes fluírem, represento pela letra I e a unidade é ampere, né? Só que o que eu não falei para você, e a parte legal dessa aula de agora, nosso objetivo é falar sobre a importância da corrente na nossa existência. Fechou? Os efeitos da corrente, para ser mais exato. O que são os efeitos da corrente, profe? A gente vai ver como que a corrente se comporta em diferentes situações. Primeiro, efeito químico da corrente. Povo, efeito químico, já que é química, eu não vou me ater muito, eu não vou me aprofundar muito. Porém, é importante você saber e eu vou dar uma revisadinha com você. O efeito químico da corrente é o seguinte. Já vou falar em eletrólise. Eletrólise, sabe o que significa? Eletrolise. Lise é quebra, eletro é elétron, no caso. É quebra da ligação de um composto por conta da corrente elétrica. Beleza? Então, a eletrólise que você vai estudar, ou já estudou, não sei, em química, ele é quebra de um composto pela passagem da corrente. E isso é muito utilizado nas indústrias por aí afora. Por exemplo, tem um exemplozinho que é o mais clássico de todos, que é o só 4, né? Esse aí, só 4, é o que é o mais utilizado nas indústrias aí. E quando você passa uma corrente elétrica por este composto, sabe o que vai acontecer? Ele vai se quebrar. Ele vai se quebrar e uma coisa vai para o lado e o só 4 vai para o outro. No caso, o sulfato vai para um lado e o cobre vai para o outro. Eu consigo separar sulfato de cobre, sulfato e o cobre. O cobre eu utilizo para criar o que eu quiser, né? E o sulfato eu utilizo para qualquer outra coisa que eu quiser também. Mas o importante, eu consigo quebrar essa ligação através de corrente elétrica, eletrólise. Sucesso? Então esse é o primeiro efeito da corrente, muito importante para as indústrias por aí afora. Show? Segundo efeito da corrente, que é o efeito luminoso. Povo, isso aqui a gente já comentou, você já estudou, eu vou só relembrar. Efeito luminoso da corrente é o seguinte, quando a corrente elétrica passa por um gás, esse gás ele vai pegar um pouco da energia dessa corrente e os elétrons desse gás eles vão pular de camada. Lembrando que eles não pulam, né? Não, eles desaparecem aqui e aparecem aqui. Tipo Noturno do X-Men, sabe? É o salto quântico que a gente fala. Eles pulam de camada, eles saltam de camada. Beleza. E quando eles saltam de camada, você aprendeu na química que eles não ficam lá nessa camada mais energética. Eles têm que voltar para uma camada mais estável. O que eles fazem? Eles voltam para essa camada mais estável, porém liberando energia. Hadouken! Liberando luz. Esse é o efeito luminoso da corrente. No caso, raio. Quando o raio acontece, ele sai lá da nuvem e vai para o chão, ou do chão para a nuvem, ou entre nuvens, ele passa pela atmosfera, pelos gases da atmosfera. Os gases da atmosfera captam essa energia, elétron pula de camada e quando volta, hadouken, emite luz, que é o que a gente chama de relâmpago. Beleza? Então relâmpago é o que você enxerga. O relâmpago só acontece pelo efeito luminoso da corrente. Tudo bem? Sucesso? Outro exemplo é a lâmpada incandescente. Exemplo clássico. Lâmpada incandescente é um exemplo disso aqui. Por quê? Porque dentro da lâmpada tem um gásinho, né? E daí? Você coloca entre dois reatores e faz a corrente elétrica passar por essa lâmpada. E quando a corrente elétrica passa pela lâmpada, mesma coisa. O gásinho que está lá dentro, ele pega energia, elétron pula de camada e quando volta, emite luz, que é a luz que você vê aí no teu quarto acendendo, na tua casa, por aí vai. Show? Então, efeito luminoso da corrente, muito importante. É por causa dele que a gente tem as nossas lâmpadas de hoje. Antes dessas lâmpadas, a gente tinha, ou nós tínhamos, lâmpadas incandescentes.
Ou seja, que incandescente, lâmpada quente, ela emite luz por causa da temperatura dela. Agora a gente tem lâmpada fria. Pessoal, por que a gente trocou todas as lâmpadas? Porque as lâmpadas incandescentes, elas tinham uma eficiência muito baixa. Pra você ter noção, ó, de 100 joules, por exemplo, que aquela lâmpada pegava da rede elétrica, 5 joules. Olha só, 5 joules ela utilizava para iluminar. E o resto, pessoal, o 95% restante, ela perdia na forma de calor. Ou seja, ela esquentava pra caramba. Depois de um tempo, ela ligava, você toca, ai, queimou. Sacou a ideia? Então, ó, efeito luminoso da corrente, lâmpada fria, lâmpada fluorescente. Sucesso? Beleza? Tá, além desses dois, tem mais, prof? Tem efeito Joule. Efeito Joule é o efeito térmico da corrente. É o que a gente vai se aprofundar nos próximos capítulos. Isso é massa, isso é show. Até quem acha que não gosta de física tem que dar o braço a torcer. Efeito Joule é toda vez que a corrente passa por algum lugar, esse lugar, ele esquenta. Efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Fechou? Toda vez que passa por um lugar, esquenta. Quanto mais condutor, menos vai esquentar. Quanto menos condutor, mais vai esquentar. Mais sempre esquenta. Tanto é que você leva um choque. Dependendo do choque que você levar, mano, você vai se queimar. E vai se queimar, tipo, quando a gente vê nos filmes, os caras levando chocão, eles ficam todo pretos, tipo, como se tivesse queimado. É isso. É efeito Joule, efeito térmico da corrente. Aonde que a gente utiliza isso no nosso cotidiano? Cara, a gente utiliza isso aí no chuveiro elétrico, a gente utiliza no ferro de passar roupa, a gente utiliza no ferro de passar cabelo, né? Chapinha, pra alisar, só alisa teu cabelo. Ah, pare com isso. Ó, e a gente utiliza também no aquecedor, né? Enfim, todos esses caras aí tem um fiozinho lá dentro. E esse fiozinho, quando a corrente passa, o que vai acontecer? Vai esquentar loucamente. Pra você ter noção, não. Escuta agora, pra você ter noção, o chuveiro elétrico da tua casa, eu sei que tem região do Brasil que nem chuveiro elétrico tem, né? Mas enfim, na região que eu vi, no caso da Paraíba, galera Paraíba, lá não tinha, na minha época não tinha chuveiro elétrico lá não, cara. E lá tem um fiozinho que quando passa a corrente esquenta loucamente. Cara, esquenta para mais de 1000 graus. E esse fiozinho, que é uma resistência por efeito Joule, ele esquenta e quando a água passa e fica quentinha. Sacou? Para em locais que tá frio, você tomar banho de água quente. Isso é show. Então, efeito Joule é transformação de energia elétrica em energia térmica. Sucesso? Beleza. Além desses três, tem mais, prof? Tem, ó. Ah, deixa eu... Até tinha esquecido isso aqui. Sabe o que é isso aqui? Olha que legal, meu. Não, isso aqui esse aqui é tipo um Avenger da eletricidade. Ele é um herói, mano. O nome dele é fusível. Fusível é um dispositivozinho bem pequenininho, nesse estilo aqui, que ele tem um fiozinho lá dentro. Tem um fiozinho, professor? Tem um fiozinho. E esse fiozinho, ele aguenta, vamos supor, dependendo do fusível, 2 amperes. Tá, prof, ele aguenta 2 amperes. Então, se passar até 2 amperes, ele aguenta. E se passar 3? Passou 3, o fiozinho ele vai fundir. Ele vai derreter, tá? E ele derrete, ele abre o circuito e daí nada que tá ali no circuito queima, no caso. Então, um fusível é um sistema de proteção. Ele se suicida para que os elementos que estão no circuito, eles fiquem protegidos. Olha que bonito, né? É um herói. O fusível é um herói. Beleza? Então, fusível, ele funciona por efeito Joule. Porque esquenta tanto que ele derrete. E daí ele abre o circuito e não deixa as outras coisas queimarem. Fechou? Mas, além disso, eu já vi... Olha que doideira. Eu já vi cair numa prova assim, ó. Tinha perguntando, qual o dispositivo que serve de proteção para os circuitos elétricos, que tem um fiozinho dentro, que funde, tá lá. Letra A, fuzil. É fusível o nome, tá? Fusível, que fique claro isso aí, porque teve gente que caiu nesse tipo de pegadinha. Tinha fuzil lá. Enfim, magnético, efeito magnético da corrente. Povo, olha isso. Isso aqui é muito show. Ano 1820. Cara, Ørsted. É o nome do cara. 1820, Ørsted. Ele fez uma descoberta que mudou a sociedade, que era isso aqui, ó. Toda vez que passa corrente por um fio,
ao redor do fio aparece um campo magnético. Toda vez que passa corrente por um fio, ao redor do fio aparece um campo magnético. É como se aquele fio virasse um ímã, sacou? Olha que doideira. A gente até usa isso e chama de eletroímã, né? Enfim, então, efeito magnético da corrente é, toda vez que passa corrente, ao redor do fio aparece um campo magnético. Se você colocar uma bússola ali pertinho, ela vai ficar bem loucona. Por quê? Porque ela não sabe se seguia pelo campo magnético da Terra ou do fio. Daí ela fica, sacou? Efeito magnético. Por que isso aqui foi importante, mudou a sociedade? Porque, 1820 o cara descobriu isso. Eu consigo construir ímãs através de eletricidade. Ah, professor, tá bom. E daí a sociedade, o mundo em geral começou a se perguntar: será que eu consigo gerar eletricidade através de ímã? Fazer o oposto, o inverso? Eu consigo construir ímãs através de corrente elétrica. Será que eu consigo gerar corrente através de ímã? Daí começou a corrida e todo mundo tentando, vou descobrir. E quem for descobrir, crava o nome na história e nunca mais será esquecido. Quem descobriu? 12 anos depois, um cara chamado Michael Faraday. Lembra dele? Gaiola de Faraday? Então, esse cara, Michael Faraday, ele descobriu que eu consigo sim gerar corrente elétrica através de ímã. Pasme você. Eu consigo gerar corrente elétrica através de ímã. E foi tão importante, mas tão importante isso, que hoje 99% da energia que a gente gera através de ímãs. Sério, professor? Sério. Só tem um ímã aqui em casa, eu consigo gerar energia? Consegue, mano. Consegue, pior que consegue. Eu tô falando sério, a gente vai estudar isso a fundo quando chegar em magnetismo, mas muito sério, beleza? Através de ímã eu consigo gerar energia. Efeito magnético da corrente. Se liga nessa. Eletricidade e magnetismo, a gente descobriu que são duas faces da mesma moeda. Nossa, curtiu a coreografia? Vou fazer de novo. Peraí. Eletricidade e magnetismo, nós descobrimos que são duas faces da mesma moeda. Nossa, curtiu, né? Mas, mais um, efeito fisiológico da corrente. Efeito fisiológico da corrente é a biologia. Povo, o nosso corpo é pura física. Desculpa, né? Desculpa eu te falar isso, mas a física está em todo lugar. Todo movimento que você faz é pura física. Por quê? Para você movimentar o teu corpo, você precisa mexer músculos. E como que você mexe músculos? Mandando uma corrente elétrica pequenininha e indo até aquele músculo. Quando a corrente elétrica chega no músculo, ele se contrai. Sacou? Daí, são dois movimentos. Contração, relaxamento. Contração, relaxamento. Todo movimento que você faz, nada mais é contração e relaxamento muscular. Teu coração é contração e relaxamento, cara. E como que você contrai músculo? Através de corrente elétrica. Então a gente manda a corrente elétrica, manda informação para o músculo que ele tem que se mover. Sacou a ideia? Agora, se esta corrente vier de um lugar externo, né? Se eu levar um choque. Pessoal, essa corrente não veio do teu corpo, né? Não, eu levo um choque. Quando eu levo um choque, vem a corrente e a corrente vai fazer o meu músculo se contrair. Dependendo da corrente, é tão intenso que eu perco o movimento do meu corpo. Eu não consigo controlar, cara, porque está contraído meu músculo, estou levando choque. Sacou a ideia? Então, efeito fisiológico é isso aí. E digo mais, quando você, dependendo do exame que você for fazer, você coloca umas coisinhas aqui você raspa, né, o cabelinho e coloca umas coisinhas aqui. E você fica, tentando descobrir o campo magnético das interações dos seus neurônios. Tô com fome. Quando eu tô com fome, ativa esse lado, por exemplo, tá? Não sei exatamente que lado que é, mas tô com fome. Quando tô com fome, ou quando eu penso em alguma coisa, ativa esse lado aqui. Daí eu tenho eletrodo ali que consegue captar o campo magnético. Passa corrente por esse lugar, passou corrente, era o campo. Eu consigo captar esse campo aí e consigo definir se você tem algum tipo de doença ou não. Olha que doideira, sacou? Então, efeito fisiológico da corrente é esse efeito quando a corrente passa pelo nosso corpo. Só um detalhe, uma historinha rapidão, já fecha. Uma historinha. Tempos atrás, eles tinham dois gênios. Tinha o Nikola Tesla e tinha o Thomas Edison. O Nikola Tesla, ele era super defensor da corrente alternada, que a gente já conversou. O Thomas Edison era super defensor, mega empresário, mega ricaço.
vários patentes, nome dele, super defensor da corrente contínua, sacou? Corrente alternada, corrente contínua. Um começou a trabalhar para o outro. Só que a corrente alternada era muito mais promissora. Só que esse cara era meio pobretão. E esse cara aqui era ricaço, mas o que ele construiu, tipo a lâmpada incandescente, a lâmpada elétrica, funcionava só com corrente contínua. Então, ele queria passar eletricidade para as cidades através de corrente contínua. E esse cara achava a corrente alternada melhor. Beleza, o negócio foi tão intenso, mas tão intenso, que o Thomas Edison, olha só, ele foi o criador da cadeira elétrica. E ele colocou na cadeira elétrica corrente alternada para funcionar. E ele pagava os jornais para publicar reportagem falando assim, corrente alternada é coisa do Jânio. Ó, a cadeira elétrica funciona com corrente alternada. Olha isso, difamando a corrente alternada. Quem ganhou a guerra? Depois dos dois mortos, no caso. Quem ganhou a guerra? Nikola Tesla. Porque hoje a gente tem na nossa rede elétrica corrente alternada, que é muito melhor nesse sentido do que corrente contínua. Sacou? Mas por que eu tô te falando isso? Por causa da cadeira elétrica. Porque, ó, cadeira elétrica, quando você vê, às vezes, nos filmes e tal, você vê o cara senta lá, e daí ele é preso, negócio muito desumano, muito bizarro mesmo, ele é preso e é colocado um capacetinho aqui, né? Beleza. E quando você vê nos filmes, tem uma esponjinha que ele coloca aqui em cima com água. Por que esponjinha com água? Pra eletricidade fluir pelo teu corpo melhor. Senão ia ficar concentrado aqui a eletricidade que vem do capacetinho e por efeito Joule ia esquentar tanto e já aconteceu de pegar fogo a cabeça do cara. Olha que doideira, mano. Enfim, super desumano. E daí o cara vai lá, o carrasco vai lá e creu, na chave. O cara começa a levar choque. Só que é um choque tão intenso que todos os músculos do corpo se contraem. Mas tanto que o cara perde total o controle do teu corpo, do corpo dele, no caso. E daí tudo se contrai tanto que esse músculo aqui, ele consegue fazer tanta força que os dentes até chegam a trincar. Olha que doideira. É tão desumano que daí veio a galera depois, direitos humanos e tal, e falou, mano, pare com isso. Daí criaram outro tipo de morte para os caras, que é a injeção letal, que é um pouco menos, é um pouco mais suave no caso. Né? Você dá a injeção, o cara morreu, já era. Enfim, mas ainda tem esse negócio da cadeira elétrica, ainda tem muito acontecendo pelo mundão afora aí. Beleza, então, ó, efeitos da corrente elétrica. Olha quanta coisa. Povo, muito legal. Corrente elétrica é um negócio super necessário e tem vários efeitos que você tem que conhecer. Sucesso? Beleza? Última coisa que eu queria te falar era isso aqui, ó. Você pensa que velocidade de corrente elétrica num fio é grande ou é pequeno? A velocidade de uma corrente elétrica num fio é grande ou é pequeno? A nossa intuição leva a pensar que é grande. Até porque toda vez que eu coloco o dedinho no interruptor e ligo, a lâmpada acende, tipo, instantaneamente, né? Mas, na verdade, povo, a velocidade de uma corrente elétrica num fio é tipo assim, centímetros por segundo. Sacou? É muito pequena. Professor, por que toda vez que eu coloco o dedinho no interruptor, a luz já acende? Porque o interruptor e a lâmpada estão ligados por um fio. E no fio já tem elétrons livres. Então, quando eu fecho o circuito, aquele elétronzinho que já está lá pertinho da lâmpada, ele já começa a mover, já acende a lâmpada. Fechou? Mas a velocidade da corrente elétrica é uma velocidade muito pequenininha. Então, cuidado com esse tipo de informação para as questões teóricas. E outra, para que serve o interruptor? Qual que é o trabalho dele? O interruptor, meu, é uma chave. É só isso. Ele abre o circuito, fecha o circuito. Abriu o circuito, lâmpada não acende. Fechou o circuito, lâmpada acende. Só isso. Então aquele pitoquinho que você tem aí no teu quarto, liga e desliga, é uma chave. Sucesso? Beleza? Tá. Povo, ó, muita informação, eu sei, parte teórica. Eu gostaria de deixar só duas questões aí pra gente finalizar este capítulo. Então, você faz, ó, only you, né? Você faz questão 3 dos complementares. Faça isso aqui, que na próxima aula de eletricidade eu corrijo, tá? E faça essa questão aí, ó. Questão 4 dos complementares. Duas questões? Ou eu falei 3? Falei 3, né? 7, a questão 7 dos complementares. Então, só 3 questões. Sucesso? Você faz? De novo, ó, vou colocar aqui. Questão 3, questão 4, ó, e a questão 7. Você faz aí pra mim? Na próxima aula de eletricidade eu corrijo. Sucesso?
Valeu, galera. Então, professor André fica por aqui. Valeu por ter assistido essa aula, valeu pela paciência e até a próxima. Tchau!